Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, resolvendo agora a segunda lista de questões. Vamos, a parte 2, a gente já fez a primeira parte, Leitura. Um elétron de massa ME é lançado com velocidade inicial V0 em direção a um próton mantido fixo. Se o elétron se encontra inicialmente a uma grande distância do próton, ou seja, lá no infinito, a que distância r do próton, a velocidade instantânea do elétron é 5 vezes maior que a sua velocidade inicial. Então, como ele fala, tá aqui o elétron, vou exagerar o tamanho, tá vindo lá do infinito, Lá no infinito, o potencial ele é igual a 0. Ele diz que ele está com uma velocidade V0. Ele vai se deslocando, até que ele chega numa certa posição onde a velocidade dele é 5V0. Diz que é 5 vezes maior do que a velocidade inicial. E quando ele chega nessa posição, ele já está a uma distância, aqui, R do próton. E nós podemos resolver esse problema pelo teorema da energia cinética, que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Só que quem é o trabalho? É a carga vezes o potencial inicial menos o potencial final. E a variação da energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então eu vou ter a carga do elétron é menos E, o potencial inicial é 0, ele estava no infinito, menos o potencial na posição R. A gente sabe que o potencial numa posição R é KQ sobre D, ou seja, a carga que gera o potencial pela distância até a carga que gera o potencial. Isso é igual a energia cinética final, que é metade de m, velocidade final é 5V0 ao quadrado, menos a velocidade inicial, que é meio m V0 ao quadrado. Então, eu vou ter menos com menos mais, aqui, vai dar KE ao quadrado sobre R, e desse outro lado eu tenho 25 sobre 2m V0 ao quadrado menos meio m V0 ao quadrado. 25 menos 1 é igual a 24 sobre 2 igual a 12. Então dá 12m V0 ao quadrado. Isolando R é só trocar de posição com esse aqui. Trocando de posição, vai ficar o quê? K é ao quadrado sobre 12m V0 ao quadrado. Não tem aqui em termos de constante eletrostática, porque ele sempre escreve a constante eletrostática como sendo que 1 sobre 4πε0. Então aqui vai ficar E ao quadrado sobre 4 vezes 12, 48, m, tá aqui π, ε0, a massa do elétron, V0 ao quadrado. Então aqui vai ficar E ao quadrado, V0 ao quadrado embaixo, 48πε0, massa do elétron embaixo. Então é a alternativa A. Ok, vamos para a próxima, Então vamos para a leitura. Ele diz o seguinte: um elétron de massa M é lançado com velocidade inicial de módulo V, tudo igual, em direção a um próton mantido fixo. Se o elétron se encontra inicialmente a uma grande distância, está lá no infinito, a que distância R do próton, energia cinética agora, do elétron 3 vezes maior. Então ele agora quer que muda. Então vamos ver que dá para aproveitar daqui para a gente não ter que escrever tudo de novo, Copia. Cola.
Então aqui ele não vai falar mais de velocidade, energia cinética. Estamos na energia cinética inicial. Ele diz que a energia cinética final, energia cinética inicial, né, é metade de m v0 ao quadrado, mas a energia cinética final, ela simplesmente vai ser 3 vezes isso, né? 3 sobre 2 m v0 ao quadrado. Então tudo se mantém igual, a diferença é que aqui agora vai ser v0 ao quadrado e vai ter um 3 aqui, né? E aí eu vou ter 3 aqui, né? 3 menos 1, o que dá? Dá 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Dá m v0 ao quadrado. Então R é igual a E ao quadrado, 4πy0 vai para baixo, né, o K, e aqui embaixo não tem mais esse 12. E aí fica só esse 4 aqui, que é exatamente isso daqui. Então vamos seguir. Ok, a próxima questão que a gente vai conseguir resolver com o que a gente já estudou é a questão 29. Então ele diz o seguinte, essa questão: um anel circular de plástico com raio R possui uma carga Q0 uniformemente distribuída ao longo de seu comprimento. O anel gira com uma frequência angular ômega em torno do seu eixo central. Qual é a magnitude do campo magnético gerado no centro do anel? Mas não tem corrente? Tem. Porque se eu estou girando o anel, então eu tenho corrente, né? Então, o anel, na verdade, então, eu não tenho uma corrente, né? O que eu tenho é um anel carregado, só isso, tá? Então, eu tenho aqui um anel carregado. E aí você tem aqui que ele vai girar em torno do eixo, né? Com uma velocidade ômega. Então é esse girar que faz com que, agora, eu tenho carga em movimento. Carga em movimento é uma corrente, né? Que corrente é essa? A corrente produzida é justamente desse cara girando, né? E qual é essa taxa de variação? Bom, a corrente vai ser quando a carga, né? É a taxa de variação. A taxa de variação é quando essa carga dá uma volta completa, né? Então a carga dá uma volta completa num tempo que é o período. Então essa que é a corrente que é gerada. E quem é o período? Período é 2π sobre ômega. Então a gente conclui que a corrente, né, na verdade, essa frequência angular equivale a uma corrente no anel de Q sobre 2π ômega, ou Q ômega sobre 2π. Ou seja, isso aí é equivalente a isso equivale a um anel de corrente ou seja, ele tem o mesmo efeito que eu teria se o anel tivesse parado com uma corrente dessa daqui.
ok? Então, se eu pegar um anel fixo e girar, eu vou ter uma corrente ali. Então, eu vou estar produzindo um campo magnético. Nesse caso, a gente viu que o campo é o quê? Nesse caso, nós vimos que o módulo, né, do campo, ele é μ0 corrente pelo diâmetro do anel, né? Diâmetro do anel. É proporcional à corrente, vai somente proporcional ao diâmetro do anel. Então vai dar μ0, a corrente, que é ômega 2π, e o diâmetro do anel, que se ele diz que o raio é R, o diâmetro do anel é 2R. Então o campo será μ0, que é ômega sobre 4πr. Então eu tenho μ0, que é ômega 4πr. E agora nós temos a questão 30. Ok, a única diferença aqui é que ele dá o diâmetro em vez do raio. Então, o resultado lá era B igual a μ0 ômega Q sobre 4πr. É só, né, dava lá o que? Aqui o diâmetro vezes e aqui sobre 2π. Então, é só não escrever D como 2R, só isso. Então, dá 2πd, que é essa alternativa aqui. Próxima questão que a gente pode resolver é a questão e a questão 33. Então vamos ler. Em um certo instante, uma partícula com carga Q se desloca com velocidade v numa direção paralela a um fio infinito contendo uma distribuição de carga linear constante. A distância entre o fio e a partícula é R. O fio também carrega uma corrente elétrica I de mesmo sentido de V. Qual deve ser a magnitude de V para que a partícula continue se deslocando paralelamente ao fio? Né? Então, ele diz que ele tem uma partícula, então ele tem um fio, né? E aí tem uma partícula de carga Q se deslocando com velocidade V paralelamente ao fio, né? E na mesma direção da velocidade, a gente tem uma corrente no fio. E ele quer saber qual deve ser a magnitude de V para que a partícula continue se deslocando paralelamente ao fio. Ok, vou trazer aqui um pouco mais para baixo. Então, a gente sabe que um fio, nós já estudamos, ele produz uma carga, um campo elétrico, né? E esse campo elétrico vale quanto? Ele vale a densidade, né? Esse aqui tem uma certa densidade lambda superficial de carga. E sobre dois π ε0r, né? Certo? Então, se eu estou numa distância aqui r, né? Ele diz que a distância é r, né? Ele fala isso. Ele diz que essa distância aqui é uma distância r. Então, o campo é esse daí, ok?
Agora, ou seja, o campo ele cai com a distância, né? E a fórmula é essa: lambda, em vez de 4πy0 embaixo, é 2πy0. Ele não cai com o quadrado da distância, né? Quando é um fio, ele cai com a distância. E em cima, o lambda, né? Densidade linear. A fórmula é essa daí. Esse problema a gente já fez alguns, né? Vale a pena memorizar essa fórmula aí. É o campo elétrico produzido por um fio, né? Ok, mas por outro lado, a gente tem que é produzido o campo magnético, né? Porque a gente sabe que se eu tenho uma corrente no fio, eu coloco o meu polegar aqui, né, no sentido do fio, e aí abraço aqui com os meus dedos, ó. Eu vou ver que os meus dedos fazem o quê? Eles vão estar saindo aqui, ó, né? Então significa que bem aqui eu vou ter um campo magnético. E esse campo magnético, ele vai ser quem? A gente viu que o campo magnético de um fio longo é proporcional à corrente e inversamente proporcional à circunferência imaginária. Então imagina uma circunferência aqui, ó, no ponto onde ele passa. Quanto é que vai dar a circunferência? 2πr. Okay? E vou colocar só o módulo aqui, né? Ele vai estar esse vai ser o campo magnético. Agora, quem é a força magnética? Vai ter força magnética? Bom, eu tenho uma carga cortando linhas de campo. Então vai ter força magnética. Quem é a força magnética? A força magnética aí, ela vai ser a carga VB, né? Só que V e B, se eu for levar os meus dedos do V para o B, né? Certo? Se eu levar, faz aí, testa. Eu levo os meus dedos do V para o B. Se eu fizer isso aí, o que eu vou verificar é que eu vou ter uma força magnética aqui para baixo. Está muito já carregado, mas eu vou observar o seguinte, ó, nessa carga. Vou fazer mais um desenho, que nosso objetivo aqui é explicar bem, né? Então a gente tem que, não é bom a gente sobrecarregar o desenho. Então o campo elétrico vai produzir uma força elétrica para cima aqui, ó, que é a carga vezes o campo. E a força magnética vai produzir uma força magnética aqui para baixo, que é a carga. Como V e B são perpendiculares, vai dar VB módulo, né? Seno do ângulo entre eles que é 90 graus, e seno de 90 é 1. Então vai dar QVB. Se a força elétrica ganhar, ela vai se afastar do fio. Se a força magnética ganhar, ela se aproxima do fio. Para ela continuar paralela, é necessário que essas duas forças se cancelem para a partícula continuar em movimento paralelo ao fio. Precisamos que a força elétrica seja igual à força magnética. A força elétrica, no caso, ela vai ser o quê? QE. E a força magnética vai ser QVB. Eu posso simplesmente cortar essas cargas
Daqui eu concluo que o campo elétrico ele é a velocidade da partícula vezes o campo magnético. Ok? Só que quem é o campo elétrico? O campo elétrico a gente já sabe, né? Ele é 4π? Não, ele é 2πε0, né? Metade do K. Então pega metade. Quando é o fio, não é o K, é metade do K. É R quadrado? Não, quando é um fio, não é que nem a carga, que é R quadrado, é só R. E aqui é lambda. E aí do outro lado eu vou ter velocidade. O que ele quer saber? Ele quer saber exatamente a velocidade, né? Então já poderia ter feito aqui na verdade, né? Quem é velocidade então? É E sobre B. Então é isso aqui. Quem é o B? O B é o B de um fio longo, né? Que é μ0 e inversamente proporcional à circunferência imaginária, né? 2πr, que passa naquele ponto. Conserva o primeiro, multiplica pelo segundo invertido, 2πr sobre μ0i. Então vou ter 2π aqui, corta E com R. Então isso vai ser igual a lambda sobre μ0 ε0i, né? Que é exatamente aqui, lambda sobre μ0 ε0i. E agora a gente vai resolver a 34, que é exatamente igual, né? A única diferença é que ele quer que você calcule a corrente, né? Então, nesse caso, a gente viu que V, você vai chegar nesse resultado, né? Que o V é igual a lambda sobre ε0 μ0 i. Então isso aqui implica que o i é lambda sobre ε0 μ0v. Ok, vamos dar continuidade. E aí a gente vem aqui para que a gente vai conseguir resolver com o que a gente viu até agora. Questão 43. Então a gente tem o seguinte, um elemento de corrente IDL está localizado na origem do sistema de coordenadas. A corrente está na direção Z positivo. Qual é a componente X do campo magnético produzido pelo elemento de corrente no ponto X, Y, Z, ok? Bom, a gente viu que quando a gente tem uma espira, né? Você tem um elementozinho de corrente que vai ser a nossa fonte, né? Que é o nosso DL'. Isso aqui tem uma origem dos eixos, né? E a posição desse elemento aqui é uma posição R'. É o ponto de fonte. E você tem um ponto de observação, que é onde você está querendo calcular o campo. Então aqui é R. E aí você tem o vetor distância, né? Que é o vetor R menos R'. Ok? E a equação fica como? É lei de Biot-Savart, né? Lei de Biot-Savart, que diz que
Bom, eu vou escrever a componente do campo elétrico como ele quer, né? Pela lei de Biot-Savart, o B, ou se eu quiser o elemento de B, ele é μ0i sobre 4π. μ0i sobre 4π, né? Decora aí, ó. μ0i sobre 4π. Aí aqui tem uma integral, né? Em toda a circulação, em toda a fonte, né? Obviamente não precisa colocar a integral em toda a fonte, né? Em todo o caminho da fonte. E aqui fica dl, linha, como a gente viu, vetorial, aí o vetor distância sobre o vetor distância ao cubo, né? Uma fórmula bem simples de memorizar. Só que aqui ele colocou o R' como estando na origem, né? A gente já viu quando isso acontece, seja o R' aqui é zero, né? Ele está dizendo que o R' aqui é o vetor, é a origem. Ou seja, ele colocou o elemento na origem. Se eu colocar o R' na origem, o que vai acontecer? A gente já viu isso aí, né? Quando eu coloco o R' na origem, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então eu posso reescrever que a contribuição desse elemento aí é μ0i sobre 4π. Aqui não tem integral, né? Porque eu estou pegando o elemento aqui. Desculpa. Então aqui dá o quê? Quem é o dl na origem, então? Bom, aí ele disse que o dl está orientado em z, né? Então na verdade a gente tem uma coisa assim, ó. Então eu tenho aqui a origem. Na origem eu tenho um elemento aqui de comprimento dl que é exatamente dz, dz', z chapéu, né? Que é x, y. E o ponto onde eu quero calcular o campo magnético é aqui, está numa posição R. Eu quero o campo magnético aqui em R. Então, nesse caso, eu posso escrever o dB como sendo μ0i sobre 4π. Aí eu vou ter, quem é o dl? É dz', z chapéu, né? Aqui vetorial. Aí vai ser o R mesmo, né? Quem é esse R? Simplesmente é XYZ, né? Que inclusive ele fala, né? Então quem é o R aí? É o próprio XYZ, porque ele está é o XYZ, né? É óbvio, sempre é XYZ. Só que isso aqui vai ser só XYZ, né? Então aqui é R sobre E ao cubo. Então, eu vou ter o seguinte, quem é o R aqui nesse caso? É x, y, zz. E aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Elevado a 3 sobre 2, né? Porque isso aqui é raiz, o R, né? Quem é o R? É x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio. É a raiz disso aí, né? Ok, quando eu fizer o produto vetorial, eu tenho que x vetorial, vamos pegar o z, né? Z vetorial x igual a y, né? E z vetorial y igual a menos x, né?
Lembra disso lá, né? Esses dois de geometria analítica. Ok? E Z, vetorial Z, um vetor vetorial, outro vetor paralelo, é igual a zero. Ok? Então, o que sobra aí? Então, fazendo essas contas aqui em dB, eu vou ter, então, aqui vai ficar x dz', na verdade eu posso deixar aqui esse dz', né, e só fazer esse produto do z. Fazendo esse produto com z, vou botar o resultado aqui, né. Então, fazendo primeiro com primeiro, vai dar zx, vai ser xy chapéu. Ok? Agora, fazendo o z com o y, vai dar menos y x chapéu, né? Porque aqui é menos. E z com z é zero. Então, morre aqui. Eu posso até dar uma ajeitada aqui, colocar isso mais para cá. Ok, mas na questão ele está pedindo só a componente X, né? Do campo magnético. Então, a gente tem o quê? Que dB é igual a μ0i sobre 4π dz', aí fica menos, né, menos a componente x é essa aqui, ó, por isso que tem o menos, né, e sobra só o y aqui, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então vamos ver lá. Então embaixo ficou, vou escrever como ele escreveu lá, né? Embaixo é 4π x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Ok. Aqui tá ok, aqui tá ok, aqui tá ok. Então todos colocam isso aí, menos essa última que está descartado, né? Não é essa aqui. Tem que ser negativo, né? Então só pode ser esse ou esse aqui. Como é que é em cima? Em cima vai dar μ0 e y dz'. Então aqui é μ0. Aqui está z, né? Mas não é z. É μ0 e, né, aqui foi um erro de digitação. M0 e YDL, tá? Então, aqui é um I, tá? Então, essa alternativa aqui. Ok, vamos ver aqui o outro, né? Então, no 44, ela é bem parecida. A diferença, ó, que ele dá o DL' como sendo IDL, né? E aí, então, dB vai ficar o quê? μ0i sobre 4π. μ0i sobre 4π. μ0i sobre 4π. E aqui, DL' vetorial R, porque ele está na origem, né? E aqui é R ao cubo, né? Então, essa parte de baixo que a gente já fez o cálculo, não vou fazer, né? Todos estão certos aqui, ó. Então, o que eu tenho que analisar é só a parte ali de cima. Vou deixar R ao cubo aqui mesmo, que a gente já sabe o que dá isso. Então,
o Mi0i, Mi0i, porque tem uma digitação, né? Mas Mi0i está correto, está todo certo. Então, o que eu tenho que avaliar é só isso aqui, ó. O resto eu vou deixar como está. Então, vai ficar Mi0i sobre 4πr ao cubo. DL está na direção, só que agora, ó, a corrente está na direção x positivo. Então, quer dizer que aqui é x, ó. Então, corrente elétrica. Sim, desculpa. O DL' é DLX. Isso que eu queria falar, né? Então aqui vai ser DL X vetorial e aqui é aquela geral, né? X Y ZZ. E o que vai dar isso aí? X escalar x é 0. X vetorial x é 0, né? X vetorial y é z. Então aqui dá dl. Aqui dá x. X já foi, né? Desculpa. Y. Z chapéu. E x, z é menos y. Então vai dar menos y chapéu. Então menos z, y chapéu. E ele quer a componente y do campo magnético. Então a componente y é essa que tem essa aqui. Então o que ele quer é só a componente, aqui é a componente x, né? E aqui ele quer a componente, só a componente y, né? Que vai ser Mi0i dl sobre 4πr ao cubo. Tem o menos de novo. E aqui vai ficar z, y chapéu, né? Então, tá aqui, né? Z é menos Mi0i, z dl, Mi0i, z dl, 4πr quadrado, é a componente y, né? Bom, com o que a gente viu até agora, são esses o que dá pra gente resolver, né? Então, a gente fica por aqui. Aí depois eu vou gravar, o próximo vídeo vai ser de teoria de novo. Depois a gente volta a resolver mais exercícios. E é isso.